Vamos lá para mais um episódio de Na Carona com o BPO. Eu, Juliana Constâncio, literalmente dirigindo esse podcast. A gente vai dirigir hoje até Sobral, no Ceará. E eu vou ter 2 passageiros ilustres essa semana, 2 pessoas maravilhosas que eu tenho muito carinho, gosto muito. São pessoas que fazem parte da minha rede de networking do BNI. E meu nome é Juliana Constâncio, eu trabalho com organização do setor financeiro, BPO financeiro, consultoria de processo, a gente implanta sistema Conta Azul, organiza ele. Então a gente faz tudo referente a organizar o setor financeiro da empresa. Seja a gente organizar e entregar para a pessoa, cuidar para o cliente, ou a gente organiza e a gente executa, a gente cuida, né? Quando o cliente não tem tempo, quando ele não tem mão de obra para isso. Então a gente tem as 2 modalidades para ajudar o cliente. E eu já chego daqui a pouquinho para pegar a primeira passageira, e aí vocês vão conhecer ela já já. Já tá gravando. Apresente-se. Olá, bom dia, Selma Freitas do Supera Estimulação Cognitiva. Selma, o que o Supera faz? O Supera ajuda crianças, idosos e adultos a manterem o cérebro ativo por muito mais tempo, né? Ter o raciocínio rápido, manter a memória em dia e também ter respostas mais rápidas para os problemas do dia a dia. Obrigada. Vamos pegar o nosso segundo passageiro ilustre. Entrou mais um convidado ilustre e um passageiro ilustre, se apresente. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Elias Mendes, especialista em piscinas, e estou aqui neste carro agora indo para Sobral City com essas 2 maravilhosas, e tenho certeza que vai ser maravilhoso. Na estrada a gente continua. Pronto, agora a gente já está alimentado, a gente já está na estrada, agora a gente vai continuar a nossa conversa, porque a gente está conversando bastante, né? E aí eu sempre pergunto para quem está de carona comigo, como a minha área é o financeiro, eu sempre quero entender da área da pessoa e depois eu quero saber quando ela se atentou para começar a organizar o financeiro, se ela é organizada, se ela tem dores ainda, se ela já está num patamar em que ela já consegue controlar, quando que deu esse start para ela conseguir começar a controlar, organizar. Mas vamos começar com o que vocês fazem, quem são os clientes ideais de vocês e aí depois a gente vai conversando mais um pouquinho. Bom, vou começar. O que eu faço, né? Hoje nós trabalhamos, né? O Supera é uma franquia, tem mais de 20 anos e nós usamos metodologia pedagógica, que é baseada na neurociência, para estimular o cérebro, deixar as pessoas mais ativas, aquele raciocínio lento, a gente combate com atividades pedagógicas e material próprio, né, para fazer crianças, adultos, idosos a manter a mente saudável e ativa por muito mais tempo. Qual a outra pergunta aí, mulher? Tá, e se eu vejo que a pessoa é meio devagar, tu vai dar um jeito nela? Olha, se ela se dedicar ao treino, a gente não dá jeito em ninguém, né? Primeiro a pessoa tem que querer, né? Corrigir esse caminho. Mas muitas das vezes a pessoa está mais lenta ou porque pegou alguma doença que provocou, ou então porque está cansado, está estressado e tem muita coisa para resolver. O cérebro ele também começa a entrar em estado de alerta, né? As pessoas começam a esquecer, ter falha de memória, fica difícil de raciocinar, né? Então, um treino adequado é que nem esportista, né? Se você quer ter resultado, o esportista faz o quê? Ele treina, né? Ele faz atividade física, ele se dedica, repete as atividades mais de uma vez para que ele consiga executar bem aquela atividade. O cérebro é da mesma forma, apesar de não ser um músculo, mas ele é treinável. Então, quanto mais a gente treina, as falhas de memória tendem a diminuir, né? A capacidade de buscar resposta, de ir lá no seu repertório, na sua história de vida, para trazer respostas mais rápidas para problemas do dia a dia, é muito mais eficaz.
para crianças, por exemplo, a gente ensina a criança a se organizar, a ter disciplina, né? E conseguir equilibrar, né? Fazer um raciocínio adequado para que ela consiga tirar melhores notas na escola, por exemplo. Legal. Criança ensinar a ter disciplina, os pais já valeu, né? É verdade. E qual é a idade mínima? Ela já tem que saber ler? Então, ela tem que saber ler, né? Porque ler bem? Não, necessariamente não, porque a gente tem um material específico para criança. Então, a gente consegue trabalhar com crianças a partir dos 5 anos de idade. E a gente consegue já fazer com que ela, no treino, consiga se concentrar, ter mais atenção. Não é para a criança ficar quieta, é para a criança poder ter a atenção necessária para ela abrir a capacidade dela de aprendizado. E olha que criança já tem, né? Já aprende tudo com muita facilidade. Então a gente potencializa isso. A mesma coisa acontece com adolescentes, com adultos que estão ativos na vida, né? Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que tem uma hora que a cabeça pifa. Né? Então a gente precisa retomar isso e ajudar essa pessoa a se concentrar cada vez mais e melhor e por muito mais tempo, e isso vai facilitar muito na vida dela. Para idoso, é aquele momento em que o idoso já não sabe mais o que ele vai fazer, e aí ele precisa se socializar, encontrar pessoas da mesma idade, com uma história, que passou pela mesma fase de vida que ele está naquele momento, e isso traz uma autonomia para a pessoa, ela resgata a autonomia dela de vida, né, para continuar por muito mais tempo, ter uma vida, passar por essa fase da vida com qualidade, né? Legal. Bom, passa pro Elias para nós entender o que ele faz. Depois vocês me lembram de dizer como é que o nome do Elias está salvo no meu celular. Ai, meu Deus, tô com medo agora, viu? Bom, pessoal, primeiramente, é um prazer estar aqui nessa carona tão boa, né? De carona com a BPO, né? Como que é? De carona no BPO, De carona no BPO. E assim, ao lado dessa ilustre também, né? Selminha, que eu amo. Bom, pessoal, eu trabalho com piscinas, tá? Eu costumo brincar com esse tema, né? Porque eu falo assim, meu pai falou, estuda medicina, e eu entendi piscina. Só que aí teve até gente falando assim, pô, Elias, mas aí você pegou mal. Eu falei, não, é porque eu me sinto um doutor da área, tá? Vocês vão entender o porquê. São 22 anos trabalhando com piscinas, aprendendo tudo com piscinas, tanto, né, nas fábricas, conhecendo produtos, né, vendo como são fabricados, e até mesmo na prática ali no dia a dia, fazendo o serviço, sofrendo por não ter ali aquela capacidade técnica, e aí fala, pô, era só isso aqui, né? Então a gente vai aprendendo bastante na peia, como diz o cearense, mas também com muito estudo, com muita dedicação. E é algo que eu tenho prazer. Quando eu entrei no mercado de piscinas, eu não entrei tipo assim, pô, eu tenho que trabalhar, sabe? É algo que eu me identifiquei de verdade e eu tenho prazer. Então quando eu falo de piscinas, eu falo com alegria, com ânimo, sabe, com toda alegria mesmo, porque é algo que está dentro de mim, não é só uma profissão, não é só questão de salário, que também ajuda com certeza, né? Que é uma área muito boa e crescente no Brasil. O Brasil é o segundo maior país do mundo em número de piscinas. Sério? Só perde para os Estados Unidos, né? E movimenta no Brasil mais de 2 bilhões todo ano piscinas. Então é algo que realmente é um mercado muito bom, muito atrativo. E assim, o que eu vejo, né, é que muitas pessoas que entram nessa área acabam não se qualificando, não vão atrás e acabam ficando naquela mesmice, né? Eu busco tecnologias, eu vou atrás, eu participo de feiras. Em agosto agora eu vou participar de uma outra feira, que é a maior da América Latina, que é uma feira de piscinas, né? Eu vou estar participando junto no stand lá. Então assim, a gente sempre busca esse aprimoramento, né? E aqui em Fortaleza, eu tenho duas empresas, né, na realidade voltado para o ramo de piscinas, que uma é a Forte Piscina, que é uma empresa especialista em piscinas, em tratamento de piscinas de uso coletivo. Então nós temos todos os aparatos aí para poder entregar para o nosso cliente final tudo aquilo que ele precisa ter, né, que é um químico responsável, uma empresa que tem conhecimento não só da água em si, para deixar uma água cristalina, mas de todo o conjunto, né, porque como eu sou consultor, então desde construção até a parte de tratamento, né, eu faço e entendo. Então isso ajuda muito a gente trazer um serviço de qualidade para o tratamento da piscina.
E paralelo à Forte, eu tenho a M2 Projetos e Serviços em Piscinas, que executa tanto projeto, né, de piscina mesmo, constrói e também traz soluções, inovações, vende equipamentos, tratamento, aquecimento, né? Então a gente tem muito... o nosso portfólio é muito grande, né? Como a área de piscinas ela é bem ampla, então tudo que envolve piscinas a gente faz, né? Então, basicamente, esse é um pouquinho do Elias Mendes, né? Que eu não sei como estou salvo no contato da Ju, mas esse é um pouquinho de tudo que eu sei fazer. Tá, e aí, te conhecendo um pouco, eu vou te perguntar uma coisa, te conhecendo um pouco, eu descobri que, na minha humilde ignorância, como a gente não conhece tudo de todos, pra mim piscina, quem trabalhava com piscina era o cara que limpava a piscina, e deu. Sim. Eu acho que pra muita gente né? Espero que não era só eu a ignorante. Sim, sim. Mas tu falou bastante coisa antes, a gente veio conversando já e tu já falou, mesmo te conhecendo, vendo tuas apresentações, eu não tinha ideia de 10% do que é obrigatório, do que tem que fazer e tal. E que eu estava nadando em cloriformes fecais em muitos lugares. Pra não dizer na merda. Inclusive lugares que eu achava que era limpo. Não podemos falar nomes, mas locais que eu já nadei, que eu já fiz treino de natação. E aí o local nem tinha o que precisava, o mínimo básico para a água ficar aceitável, né? Então, olhar para uma piscina e ela tá transparente não significa que ela tá limpa. Não. Eu costumo dar até de exemplo que se água cristalina fosse sinônimo de água segura, a gente bebia água do vaso sanitário. Porque ela sai bem cristalinazinha na hora que você dá a descarga ali, né? Mas isso não é um parâmetro que realmente ela está segura. A água, para ela estar realmente segura, ela tem que ter um processo de filtração muito bem elaborado, ela tem que ter um equilíbrio químico da água muito elaborado, ela tem que ter um nível residual de cloro de segurança, que é para realmente garantir que aquela água ela não esteja desprotegida, né? Então é muito importante isso. E a gente conversando antes, né? Eu até brinquei sobre a questão do vermífugo, né? Que normalmente se você for em qualquer lugar assim que você tenha dúvida de que aquela piscina realmente esteja tratada saudavelmente, é melhor você tomar um vermífugo antes para você não correr o risco. Porque quando a gente mergulha numa piscina, nada numa piscina, a gente acaba ingerindo de forma involuntária a água, né? E isso vai para o nosso organismo. E lá no nosso organismo é onde vai acontecer toda a mágica, né? Da desinteria ou até de problemas mais sérios, né? Então, o tratamento de piscina é coisa séria, né? E essa visão que você falou, né? Do piscineiro, é uma visão geral e ampla da população, né? Porque muita gente fala, não, ele é o faxineiro da água. Ele vai lá fazer a limpeza e vai embora. Mas não é. Na realidade, quando a gente está tratando de água, a gente está tratando de água algo sanitário. Então, se essa água ela não tiver tratada de maneira correta, eu vou contrair alguma coisa. E assim, tem doenças que são até fatais, tá? Existe uma ameba comedora de cérebro que ela é encontrada em piscinas, que ela entra pela sua narina durante o mergulho e ela vai lá pro cérebro, e aí não tem como a Supera ajudar, viu, nesse caso. Vai lá pro cérebro e ela come a massa encefálica. E aí morre. Inclusive, no final do ano retrasado, teve uma bebê aqui de Caucaia que morreu com essa bactéria. Né? Foi num açude, mas é encontrada em águas. Então, assim, por isso que é importante ter um tratamento correto. Claro que eu sempre costumo dizer o seguinte, é 1 em 1 milhão. Mas a gente nunca quer ser o 1 do 1 milhão, né? Deus o livre. Ainda mais precisa morrer. Né? Legal. Então, eu queria perguntar também. Eu quero também saber cases de sucesso, cases de insucesso sem nomes, né? Mas eu queria perguntar para a Selma sobre essa questão de organização da empresa, essa parte de organização financeira. Quando tu entendeu, eu sei que a Selma é contadora de formação, então ela entendeu muito cedo que é obrigatório se organizar, mas quando tu entendeu que era essencial para tua empresa dar certo, cuidar do financeiro, como é que funcionou isso assim na tua vida? A Supera é a primeira empresa que tu tem ou tu teve alguma outra?
Bom, eu já tive escritório de contabilidade, né, antes de entrar. Não sabia. Eu tive escritório, eu trabalhei como autônoma. Aliás, eu sempre trabalhei na área contábil, né? Uhum. Quando eu resolvi empreender, eu abri um escritório de contabilidade com umas amigas, né? Mas fiquei pouco tempo. Acabei que logo em seguida eu fui para o Instituto Mamirauá, que é aquela organização que eu estava falando para você. E aí lá eu fiquei. Eu fui para criar o setor contábil. Fiquei no setor contábil por 2 anos. E aí, nos outros 14 anos, eu fui diretora administrativa dessa instituição, né? Migrei para a área de gestão de empresa e administração. Então, quando eu abri o Supera, eu já sabia que eu precisava organizar, né? E eu sempre trabalhei muito em prol disso, né? Na verdade, porque eu sabia o que tinha que fazer e tudo mais. Mas a pergunta, no caso, seria quando eu percebi que eu já não tinha mais esse controle. Porque a empresa foi crescendo. Logo no início, né? Todo mundo é pequenininho, né? Aí a gente vai conseguindo fazer e atender todos aqueles chapéus que a gente assume quando a gente empreende. Era tu que fazia no começo? Era eu que fazia, né? E eu fui fazendo aquilo, eu fui fazendo todos os processos, mantendo e tudo mais, mas a empresa, graças a Deus, cresceu. Duplicou, né? Mais Isso, né? Nós iniciamos com 170 alunos, né? O que foi um recorde na época, porque no Supera o número era muito abaixo disso. Então, quer dizer, nós já começamos grandes, né? E aí depois a gente foi crescendo, a empresa em 3 anos cresceu, dobrou de tamanho. E aí eu percebi que eu já não estava mais dando conta de fazer. Porque eu sabia o que tinha que ser feito, mas não tinha tempo hábil para fazer. Porque na vida empresarial a gente tem que tomar decisão, né? Aliás, na vida da gente, o tempo todo a gente tem que tomar decisão, né? Inclusive de manhã, se a gente levanta ou não, a gente tem que tomar decisão. Mas eu comecei a perceber, né, que eu já não estava dando conta, que as coisas estavam fugindo do meu controle. E como a gente é da área contábil, né? Controle é nosso sobrenome, né? E eu comecei a sofrer por isso, porque eu não estava conseguindo manter, né? E aí foi nesse momento que eu percebi que eu não ia conseguir fazer nada só. Eu precisava de ajuda. Pensei em estagiários, pensei em aumentar a equipe, mas tudo isso a gente sabe qual é o investimento que é obrigado a fazer para isso também. E isso sempre foi para mim uma situação muito diferente, porque eu digo assim, ao mesmo tempo que eu achava que eu precisava de ajuda, eu pensava, uma pessoa dentro da equipe para fazer só isso que eu consigo fazer, pareceu tão pouco, né? Mas é muito trabalho, né? E eu fiquei pensando também no tempo que eu ia ensinar, no tempo que eu ia ter que investir de treinamento, se ia dar certo, não ia dar certo, e troca, e não sei o quê. Eu digo, ai, gente, pelo amor de Deus. Então, nos últimos, a gente acabou sendo paralisado, como todo mundo foi, né? Paralisado pela pandemia. Mas quando a gente voltou da pandemia, aí começamos de novo, né? Porque foi um reinício para todo mundo. E aí, 2 anos depois da pandemia, eu vi que eu não estava dando conta. Aí eu digo, não, preciso de ajuda, né? Preciso de ajuda, preciso organizar, preciso de um plano. Eu estava precisando mais e mais, porque, por exemplo, eu não conseguia mais trabalhar só com o que aconteceu. Eu precisava olhar para frente. Eu precisava começar a trabalhar, aí vou falar no contabilês, né? Eu precisava de um balanço projetado, eu precisava olhar para frente, eu precisava planejar e ver o quanto eu tenho para gastar para frente para saber quanto eu preciso de receita hoje. Então, essa ideia de controle financeiro sempre teve junto. Na verdade, o que aconteceu comigo foi que eu me conscientizei que sozinho eu não ia conseguir e que eu precisava de ajuda. E mesmo sendo da área, era demais para eu fazer isso também, acumular isso também. Que legal. E aí, tu ficou quanto tempo pensando ainda? Demorou? Olha, no momento que tu entendeu que precisava, ainda demorou para... Demorei, porque quando a gente empreende, a gente tem umas amarras, né? A gente quer controlar, a gente quer fazer a gente mesmo porque a gente faz melhor, né? Então, você sofre. Eu acho que eu fiquei nesse sofrimento pelo menos 1 ano. Porque se a gente for pensar, a pandemia foi 2020, né? Foi 20? Foi 20, 21,
22, eu te conheci em 24. Né? Então, quer dizer, depois que a gente reiniciou, que a escola se reestruturou, voltamos ao patamar que a gente estava antes da pandemia, que levou mais ou menos uns 3 anos, eu ainda sofri mais um ano tentando controlar tudo, né? E em 2024, quando eu te conheci... É minha cliente, né? Sabe. Quando eu te conheci, eu digo, ai, olha aí o que eu queria. Mas tu sabia que existia o BPO financeiro ou tu conhecia? Não sabia. E olha que eu sou da área contábil, né? Mas eu não tinha, inclusive a primeira vez que eu ouvi falar foi quando eu vi você falando. E eu fiquei pensando, o que é? E aí eu fui pesquisar. Porque, de novo, o empresário quer fazer tudo, quer dominar tudo, mas o mundo continua girando e a gente não sabe nem 1/3 do que está acontecendo fora do nosso mundo, né? A gente não consegue levantar a cabeça e olhar para o mundo externo. A gente só olha para aquele nosso mundo interior ali de dentro da empresa. E aí, quando eu te conheci, que você falou, eu fui pesquisar o que era. E aí eu me dei conta, tipo, gente, eu tô sofrendo à toa. Terceirizar o setor financeiro é uma coisa que muita gente não sabe que dá. Na verdade, hoje dá para terceirizar tudo. Tudo que tu tem dentro da empresa, tu terceiriza. Não tem... Olha, cada coisa que eu já descobri aí que o pessoal terceiriza, que eu não... Terceirização de gerente, não sabia que existia, conheci o Lombo aí. Terceirização de CFO, eu conheci lá em São Paulo, uma pessoa que também faz essa terceirização. Terceirização de tudo, marketing, RH, tudo. E eu acho que essa é uma das principais decisões que o empreendedor tem que se conscientizar para ter, né? Que precisa de conscientização, é ser humilde, saber que ele não consegue fazer tudo. Ele precisa de pessoas. Né? Que ele precisa de pessoas, que necessariamente, que é outra coisa também, porque o empreendedor foge tanto de pessoas, a gente pensa logo em equipe para administrar, em cargos para pagar, né? Que não são fáceis, não são poucos, e aí isso tudo acaba limitando as nossas decisões. A gente acha que não, a gente consegue, a gente entra no sacrifício, né? Então, eu acho que a partir do momento que o empreendedor consegue se conscientiza de que existem serviços terceirizados para que ele consiga respirar e ir para o estratégico, né? Pensar na empresa, porque até então ninguém pensa na empresa se não for você o dono, né? Então, Isso é uma coisa que não dá para terceirizar. Essa é uma coisa, exatamente. Contratar uma consultoria para te ajudar a pensar, mas tem que ser o dono. Exato. O estratégico tem que estar ali na cabeça do dono. E durante esse tempo todo que eu tô no Supera, esses 9 anos, eu sempre tive a consciência de que eu tinha que ir pro estratégico, mas eu não consegui, teve um tempo de amadurecimento para eu entender que eu não ia conseguir fazer do jeito que eu achava que seria, né? Eu fazendo tudo, eu criei essa consciência, né? E depois para te encontrar, né? Porque ver que tem outros serviços, e nesse ponto eu acho assim que o BNI foi essencial para mim, porque me abriu a visão, sabe? Abriu, fez aquela explosão na mente. Eu digo, gente, e aí eu me dei conta que eu tava sofrendo à toa. Ainda bem que eu sou uma solução para o teu sofrimento. E falando sobre isso, sabe, eu também, quando eu abri a empresa, eu também tentei segurar ao máximo tudo que eu conseguia fazer, tudo. E aí eu fui patinando, demorando. Quando eu abri uma empresa lá em Joinville, que é a Prospera BPO, com uma sócia, tudo que eu fiz errado na JC eu fiz certo lá. Lá a empresa cresceu em 1 ano o que eu cresci sozinha em 5 aqui. Então assim, porque eu já tinha enxergado, eu já enxerguei que eu precisava contratar gente desde o começo para não ficar amarrada no operacional lá. Eu já enxerguei que precisava de algumas coisas que eu fiquei demorando para entender aqui. Então, depois que tu tem essa clareza, é muito mais fácil, muito mais rápido. Eu acredito que isso está muito relacionado ao tempo de amadurecimento do empresário, sabe? A gente quer fazer um negócio, a gente quer abrir, né? Tem aquele desejo de ser o seu próprio patrão e tudo mais, mas a gente acaba virando o nosso próprio empregado, né? Escravo. É nosso próprio escravo. Exatamente. E aí, até a gente ganhar essa consciência e esse grau de amadurecimento, a gente sofre.
E seria tão bom, né, que a gente já começasse dessa forma como você começou com a segunda empresa, né? Que já começou com essa consciência. Porque acho que esse que é o pulo do gato, sabe? Essa é a virada de chave que a gente precisa chegar. É isso aí. E tu, Elias? Como é que... Xiii! É a tua primeira empresa, Elias? Não. Na realidade, olha só que engraçado, né? Porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou influencer também nas redes sociais, na área de piscinas, né? Mas por incrível que pareça, minha primeira empresa, meu primeiro CNPJ foi de Mendes Publicidade. Que eu queria fazer um jornalzinho de oferta na minha cidade, para poder, tipo, vender propaganda, né? Vender ali patrocínio e gerar um jornalzinho de oferta. Foi minha primeira empresa, não deu certo. E eu era, tipo assim, tinha acabado de completar 19 anos, né? Eu já trabalhava na área de piscinas, mas aí eu quis inventar essa parte porque eu me achava muito bom na comunicação, mas não deu muito certo. Aí depois, lá na frente, em 2013, 2012 na realidade, 2012, eu trabalhando na área de piscinas, o meu patrão tinha outros negócios e aí ele ia vender a loja. E aí eu fiz uma proposta para ele e comprei a loja dele, né? Só que a loja dele tava assim, ruinzinha das pernas e tal. E eu só comprei também porque um amigo meu, que ele era da área administrativa, ele falou, cara, vamos entrar junto, né? Que aí eu entro contigo, eu tenho um carro aqui, tu tem teu acerto lá e vamos e tal. E a gente entrou. E por incrível que pareça, né, deu super certo no início. Só que um ano depois, mais ou menos, que ele tava comigo, ele pediu para eu comprar a parte dele porque ele ia ter que se desligar, porque ele ia se mudar de estado. E aí não ia mais continuar na operação. E aí eu comprei a parte dele e fiquei sozinho. Só que eu não entendia nada de administrativo. Eu sou bom pra vender e sou bom da área de piscinas. Eu entendo tudo, então... Comercial, operacional... Isso, exatamente. Aí eu tive que me virar nisso, né? E aí quando foi em 2015, quebrei. Olha que legal. Mas era loja relacionada à piscina? Era, lá no interior de São Paulo, em Mirassol. Aí quebrei, né? E aí eu falei, bom, então vou fazer o acerto com todos os colaboradores aqui e tal, né? E vou ficar eu mesmo limpando piscina até eu ver como que eu vou fazer. E assim eu fiz. E aí em 2016 eu vim conhecer o Ceará por um outro propósito, não era nem piscina e tudo mais, mas aí como a gente tem o espírito empreendedor, né? Eu falei assim, deixa eu ir nas lojas ver como que é aqui o mercado, né? E aí eu fui visitar. E aí eu vi que, tipo, pô, o atendimento aqui não é a mesma coisa, né? Aí eu fui fazendo algumas perguntas bem específicas, eu vi que o conhecimento também não era. Falei, cara, eu vou pra Fortaleza. Um mês depois que eu vim visitar, eu vim de mudança pra cá. Foi. Aí, como eu cheguei aqui, eu não conhecia praticamente nada, né? Porque eu não tenho parentes cearenses, nada, né? Mas eu já me considero cearense, né? Já falo macho, já falo pronto, então já sou cearense. Só não perde o R porque não sei. Mas aí eu fui trabalhar, né, dentro do mercado de piscinas, mas trabalhando para outras empresas, né? Fiquei 3 anos em uma como vendedor, eu era o vendedor que mais vendia, tanto que eu tenho amizade até hoje com esse meu ex-patrão que, né, ele fala, cara, tu foi um cara fantástico que eu encontrei na minha vida, né? Tu me ensinou muito, ele fala que eu sou professor dele, olha só. Depois eu fui ser gerente de uma outra loja lá em Fortaleza, que fiquei mais 3 anos e pouquinho, e aí eu falei, agora que eu já conheço o estado, eu já conheço a região, vou voltar a empreender. E aí eu voltei a empreender. Eu já tô com 4 anos, né, indo já para 4 anos e meio de empresa. E falando, né, em tudo isso que vocês falaram, a gente ainda que não é a minha área financeira, não é uma área administrativa, a gente teve algumas dificuldades, né? E chegou uma hora que eu quase que quebrei de novo. Aí eu falei, não, eu não posso aceitar isso não, eu preciso de ajuda, né? Foi quando, né, eu entrei pro BNI, e no BNI eu comecei a ver que, tipo assim, cara, isso aqui faz muito sentido pra mim. Não só pra negócio, mas pra eu melhorar como empresário e eu como empresa também. Porque na minha cabeça, eu era um piscineiro. Eu não era um empreendedor, um empresário do ramo de piscinas. E aí eu tive a chavinha que virou, sabe? Ali eu tive, né, eu contratei o coach, que me ajudou pra caramba, né, a ter essa visão, a ter esse entendimento, né? No meu grupo, né, tinha a Laura, que era a BPO,
Aí ela assumiu lá o BPO do meu financeiro, porque eu e minha sócia, quando a gente ia fazer as prestações de conta, era o dia que nós mais brigava. Porque a gente falava assim, aqui tá certo, aqui tá errado, aqui tá certo, aqui tá errado. Aí no final alguém levava prejuízo. E aí aí a empresa foi crescendo, eu falei, não, a gente não pode ficar toda vez sofrendo com isso. Eu falei, não, vamos colocar uma pessoa pra fazer. E aí a gente colocou, né? E aí, tipo assim, realmente nos deu uma ajuda muito grande. Por quê? Porque é especialista na área. Então, assim, né, quando você é especialista naquele assunto, faça aquilo que você foi chamado pra fazer. Não invente fazer outra coisa, né? É igual, eu vou dar um exemplo aqui, só pra vocês entenderem. Uma vez, teve um cliente que ele foi comprar umas peças comigo, e aí ele foi o construtor dele lá ia fazer a instalação, né? E aí eu perguntei, né? A pessoa que vai instalar isso aqui, ele sabe fazer? Não, sabe sim, já fez um monte de piscina e tal, né? Beleza. Deu acho que uns 3 meses depois, esse homem foi lá na loja e falou assim, cara, o que você me vendeu não presta. Aí eu falei, é mesmo? Mas por quê? Porque a hidro não tá funcionando, e não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que, não sei o que lá, e ele foi com o ânimo bem, sabe? Aí eu falei assim, cara, eu trabalho com essa marca aí já há alguns anos, posso dizer quase décadas, né? Eu falei assim, mas pode ser que tenha algum erro aí. Eu posso ir lá na sua casa pra eu ver o que tá acontecendo? Ele falou assim, pode sim, eu até faço questão que você vá mesmo e tal. Pois então, tá, eu vou lá. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu abri a casa de máquina, aí eu falei, não, amigo, aqui não vai funcionar nunca. Por quê? Porque tá instalado errado. Ah, não acredito não. Pera aí que o que instalou tá aqui, o pedreiro. Aí o pedreiro tava lá fazendo uma churrasqueira linda. Linda, linda, linda. Aí eu vim aqui, ele veio perto da gente, né? Eu expliquei lá o que tava errado e tal. Aí eu falei assim, amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Tá vendo aquela churrasqueira que você tá fazendo lá? Ela é linda. Eu não me meto a fazer uma churrasqueira dessa porque eu não sei fazer uma churrasqueira. Por que tu disse pro cliente que tu sabia fazer piscina? Tu fez aqui um monte de coisa errada. Não vai funcionar nunca. Aí eu fui, expliquei o que precisava fazer. Ele falou assim, como que eu faço? Vai ter que refazer isso aqui. Aí ele refez e deu certo. Por quê? Porque, né, quando você sabe o que você tá fazendo, você vai fazer com qualidade. Então eu acho que isso me ajudou muito, sabe, como empresa, porque a minha cabeça ficou livre das questões das finanças e automaticamente eu consigo produzir mais aonde eu produzo mesmo, né? Então a gente divide as tarefas. Então eu acho que isso pra mim foi muito importante. E, como eu disse, sobre o BNI, né? Ali a gente tá num ambiente que, cara, só não cresce quem não quer. O primeiro ano meu, o que eu tive de retorno lá, pagou meu investimento, mas o meu retorno que eu tive como empresário, como empresa, foi 1000 vezes mais. Então assim, eu sou muito feliz de ter encontrado o BNI, né? De conhecer vocês, né? A gente tá indo pra Sobral agora, né? Sobral City. Estamos indo pra Sobral. Trouxe pra... porque aqui, meu filho, tem que falar inglês lá, tá? E assim, a gente não teria acesso a isso, não teria esses bate-papos. Hoje, nos bastidores aqui, eu já tive um insight, né? Que a nossa amiga Ju falou, cara, por que tu não faz isso? Eu falei, cara, é verdade, né? Eu tenho esse conhecimento pra isso e não tô usando disso. Então é isso que é um grupo de network, gente. É realmente você compartilhar ideias e dessas ideias sair mais coisas boas, né? Então, assim, é só tudo isso. E falando disso, quando eu falo, quando uma pessoa nova entra, eu sempre falo, olha, o ganho financeiro, se tu fizer o básico, o ganho financeiro vai vir, é certo. É difícil a pessoa não ter um ganho financeiro se ela não fizer ali o passo a passo, porque é uma metodologia. Então, exatamente. Se a metodologia ela tem resultado. Só que eu falo pra pessoa, o ganho financeiro é o menor dos ganhos que tu vai ter no BNI. Tu pode ganhar o maior dinheiro que tu já ganhou na tua vida, mas é o menor dos ganhos. O ganho maior é em crescimento profissional, crescimento como pessoa mesmo, a gente, e a nossa empresa. Como a gente consegue soluções que a gente nem sabia que, às vezes, que existia, nem sabia que precisava. Não. Às vezes a gente sabe que precisa, mas não sabe onde achar. Verdade, né? Às vezes a gente não sabe nem onde achar. E como tu falou, às vezes uma conversa besta, uma conversa de bar com um colega do BNI te dá um resultado muito maior que uma consultoria que tu faz, né? Exatamente. Paga a consultoria de meses e não vê tanto crescimento. Eu tenho um exemplo desse, que tem o Tauan, ele, uma vez conversando com o Tauan, eu almoçava muito com ele. Quando eu ia pra Fortaleza, ele já tá de boa aí, vamos almoçar.
Eu vou fazer igual a Cearense agora. Vale, meu Deus. E o pessoal dele fica, ele não tem, né, muita saída de funcionário. E aí ele me abriu, ele disse, não, vai lá no escritório que eu vou te mostrar. Ele me abriu o plano de carreira que ele faz pra eles, por quê, como ele faz, como funciona. Ele me explicou tudinho. E aí, da maneira que ele me explicou, fez todo o sentido. Por isso que eles querem ficar cada vez mais lá com ele. Porque ele utilizou as características dessa nova geração, que são diferentes da nossa. Um exemplo. E às vezes por isso que tem um choque, né? De realidade, de entrega. Porque às vezes a gente quer cobrar da forma que a gente... Ó, na nossa época, se o chefe dissesse pra gente assim, ó, e o escritório que eu trabalhei foi isso, quando tu completar 10 anos, tu vai ganhar 5% do escritório. O que a gente ia fazer? Baixar a cabeça e trabalhar que nem uns desgraçados dia e noite. Não ia sair nem pra comer, esperando os 10 anos pra gente ganhar 5%. Se tu falar isso hoje pra um jovem desses, no outro dia ele não vem trabalhar mais. Porque ele vai dizer o quê? Esperar tanto tempo pra ganhar 5%, 10 anos, eu não sei nem se eu tô vivo amanhã, como é que eu vou saber daqui a 10 anos? Então, assim, a comunicação que serve pra nós não serve pra eles. E aí a gente tem que saber comunicar, saber passar o que a gente quer. É tudo questão de comunicação, na verdade. Então, assim, isso aí, pra mim, valeu mais do que uma consultoria de 1 ano. Uma conversa com ele. E diversas outras, assim, tem muitas. Até a questão de investimento, pra você ter noção, né? Quando eu entrei no BNI, eu ia, assim, claro, alinhadinho ali, mas, né, no padrão piscineiro exclusivo. Hoje não. Agora não. Agora, olha só, o piscineiro aqui, ó, de terno, de camisa social, né? Aí faz um visagismo pra ver se melhora a latinha, pra ficar mais bonito. Então é isso, é sobre realmente você se posicionar, né? E eu falo que isso me ajudou a me posicionar realmente. Pra falar, não, olha, você tá falando com uma pessoa que tem autoridade no que tá falando. Porque às vezes o cliente, ele acha que ele tá te contratando e porque ele tá te pagando, tem que fazer do jeito dele. E às vezes o jeito dele não é o correto. E a gente tem que ser maduro o suficiente pra falar, não, amigo, olha, se você quer que eu faça desse jeito, eu não posso te atender, porque isso daí tá contra a regra, não vai dar resultado pra você e você vai cobrar isso de mim. Então o meu posicionamento me gera autoridade, que as pessoas falam assim, poxa, eu quero ter esse cara perto de mim, eu quero que ele execute o serviço da minha piscina, né? E o que eu acho mais engraçado, que todo mundo que eu converso no BNI fala assim, Elias, você estragou a minha ideia sobre piscina, porque agora eu não entro em qualquer piscina. Eu falo assim, não, mas você tem que entrar, só que você me referencia antes. Pra eu cuidar dessa piscina. Não, agora eu tenho que andar com um pacote de antiverme. Vermífugo. A gente faz isso pelos nossos bichinhos, né? E a gente esquece da gente, né? No que a gente fica exposto, a gente nem se dá conta. Verdade. Legal. E aí, depois que tu se organizou, né? Tu contratou a Laura. A Laura é excelente, conheço a Laura. A Laura também faz parte da nossa rede, né? Então todo mundo se conhece. Tá tudo conectado ali, né? E aí, depois que ela começou a organizar o teu financeiro, tu viu que tinha coisas que tu não fazia, que ela te entregou mais? Com certeza. Alguma visão melhor da empresa? Exatamente isso que eu ia falar. Previsibilidade. Isso. Uma palavra cruzada aqui o negócio, né? Um enigma. Então, eu não tinha essa questão de olhar, né? Às vezes o dinheiro entrava, saía, e a gente não sabia ao certo, né? O que realmente, para onde estava indo, por que estava indo. E quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente começou a enxergar, porque quando ela vai entregar o relatório do mês ali, ela fala, olha, vocês gastaram isso aqui com investimento, isso aqui com colaborador, isso aqui com imposto, e começa a trazer uma luz e uma clareza para aquilo que a gente precisava entender, né? Que antes a gente não tinha essa noção. A gente falava assim, não, entrou dinheiro, paga umas contas, tá tudo bem. Só que assim, e agora? O que eu faço? Quais são as ações que eu vou fazer para começar a sobrar dinheiro no caixa? Quais são as ações que eu vou fazer para eu poder ter ali um fundo de investimento, para eu não ter que me endividar para fazer alguma coisa, né? Então tudo isso a gente conseguiu através disso, sabe? Legal. E o engraçado é que eu conheci a Laura na pandemia.
né? Ela foi antes do BNI. Ela trabalhava assim voltado para a área de condomínios, eu também. E aí, na época da pandemia, algumas empresas falaram assim, cara, vamos se juntar, fazer um grupo pra gente falar como que a gente vai agir durante a pandemia, como que vocês estão fazendo, pra gente se ajudar. Vamos. Aí nós fez isso. E aí a gente conheceu as pessoas lá. Inclusive, quem me indicou para ir pro BNI foi o Wagner, que é da PhD Tech, que na época ele era da cadeira de segurança eletrônica lá no BNI Cristal, e ele me convidou para participar, né? E eu fui a convite dele, que eu também conheci ele na pandemia. Então assim, a gente teve essa sinergia lá atrás, né? E eu não sabia que a Laura era BPO. Eu vim saber que ela era BPO quando eu convidei ela para ir pro BNI, porque eu conheci a empresa do marido dela, que é a Verde Aqua, né? Que é dela também. E aí ela entrou na cadeira de BPO lá na época, né? Aí eu falei, fala, meu Deus do céu, eu não sabia que você era que cuidava do financeiro. Não, eu falei assim, eu sou apaixonado por financeiro e tal, né? E foi onde a gente acabou contratando. A minha sócia no começo, não, porque vai contratar, aí é mais uma pessoa, igual aquilo que você falou, é mais uma pessoa pra gente ter que ficar falando e não sei o que lá. Eu falei assim, minha filha, do jeito que a gente tá fazendo essas contas nossas aqui, nós vai ficar doidinho. Toda a prestação de conta a gente se estressa. Eu falei, isso aqui não é vida não. Eu falei, vamos contratar uma pessoa, a gente terceiriza isso e a gente fica tranquilo. Aí hoje ela fala assim, aí Elias, foi tão necessária a Laura na nossa vida, né? Aí eu falo assim, tá vendo? É isso. E aí as brigas pararam também. Pararam. Agora tem outras brigas, né? Que aí a gente tem que brigar pra poder terceirizar outra parte agora. Verdade, mas eu tenho muito isso, sabe? Casos de sócios em conflito. Mas Chegam pega... pra mim e principalmente não é nem na prestação de contas, no teu caso. O sócio operacional sempre acha que o sócio administrativo financeiro não trabalha. Não faz nada, né? É isso aí. É um monte de coisa, o coitado não consegue respirar, mas o que tá na operação acha que o que tá no administrativo financeiro não trabalha. Aí fica aquela indisposição dentro, sabe? Então eu já climão, né? Eu já peguei alguns clientes que aconteceu isso, que eles tiraram o financeiro operacional, tiraram as atividades operacionais dele, jogaram pra gente e ele foi cuidar de vendas, foi fazer alguma coisa que eles enxergassem o resultado. Sim. Aí acaba essa briga. E ex-marido e ex-mulher também. Então, eu ia fazer exatamente esse comentário. Imagina uma empresa familiar em que os sócios são marido e mulher. Né? É tenso, é muito tenso, né? E aí sempre fica essa sensação que eu não sei nem de onde é que vem, mas é real, né? Acontece de achar que sempre quem está no administrativo está fazendo pouco. Está fazendo pouco ou está fazendo algo que não é tão importante quanto a venda. Né? E aí acha que o esforço fica diminuindo o esforço alheio, né? Mas só quem tá ali sabe o que passa, né? E quando eu falei assim também de amadurecimento no BNI, foi que essa explosão de informações de outras especialidades que a gente não tem conhecimento de tudo, né? Mas foi principalmente de eu me desvincular da minha função originária, sabe? Lá atrás, contabilidade, administração, eu sabia que eu sabia fazer. E aí, eu digo assim, foi até um terapêutico, sabe? De eu dizer assim, não, eu não sou louca, eu só não tô dando conta porque eu sou empresária e preciso fazer outras coisas também. Também. Então, esse chapéu de ser empresária, né? De ser a dona da empresa, eu ainda não tinha usado. Não tinha usado. Eu era administrativo financeira como se eu fosse minha própria empregada, minha própria escrava. Minha própria escrava, né? E é uma virada de chave muito significativa, né? Para todos nós, quanto empresários, né? Verdade. Não, esse saber que se você sair do operacional, a empresa não vai acabar, eu acho que é a parte mais difícil. E assim, eu acho que no caso da Selma aí, né, por ser empresa familiar, eu acho que é até mais complicado, porque você acaba levando isso pro relacionamento se você não souber dividir. Então assim, aí acaba gerando conflitos familiares, né, e tal. Por exemplo, eu e minha sócia, nós temos uma sinergia muito grande, né? Engraçado que quando eu penso alguma coisa, eu falo, cara, eu pensei, ela Elias, desculpa, perdão na palavra, ela fala, puta que pariu, eu pensei a mesma coisa. Eu e minha sócia igualzinha. Eu falo assim, eu acho que a gente é irmãos gêmeos
de barriga de mãe diferente, porque, cara, a gente tem muita, assim, sabe, muita sinergia mesmo. Todas as ideias que a gente pensa juntos. É muito engraçado isso. E assim, e a gente sabe que o que a gente faz é sucesso, sabe? Então, o que a gente precisa fazer e o que a gente já está fazendo, né, as ações que a gente está tomando, é justamente isso. É organizando a casa, estruturando a casa, porque a gente tem um objetivo. Né? Nós, desde quando a gente começou, desde o primeiro dia, nós falamos assim, nós vamos ter 600 piscinas. Legal. E eu fiz até uma estimativa disso. Falei, como que eu tenho que chegar lá para chegar nas 600 piscinas? Né? Então, assim, isso é legal porque a gente vai crescendo e vai amadurecendo e vai vendo, cara, a gente tá errando aqui, como que a gente pode parar de errar aqui, né? Que sempre vai acontecer um gargalo novo, porque quando a empresa vai crescendo, são novos desafios, né? Cada etapa que a gente tá... Cada etapa é algo novo, né? E a gente tem que estar sempre, meu Deus, agora é mais essa. Quer dizer, a gente soluciona um problema, daqui a pouco tem um outro problema e fala assim, cheguei, né? E aí a gente fala, então, como que eu te resolvo? Vamos lá. E assim vai, né? Mas aí vocês separam cargos, vocês, cada um... Hoje, assim, a gente tá separando mais, né? Hoje ela fica mais no operacional, porque como ela é química, ela tem que fazer esse acompanhamento, ela fica mais acompanhando o pessoal, né, que tá em rota, e eu fico mais na parte de captação de clientes, né? A gente também contratou um vendedor agora, então a gente fica mais nessa parte comercial e nessa parte de network, de trazer contratos, de fazer, né, essas questões. E aí a gente tem outros planos, outros projetos também, que a gente vai startar depois que tiver tudo estruturado, né? Que na hora que a operação ela estiver rodando, sem a gente estar 100% ali presente, as outras ideias a gente vai conseguir tirar do papel. Legal. Legal mesmo. Eu tenho também cliente que é ex-marido e ex-mulher no mesmo negócio. E aí eu fui contratada exatamente para isso, para apresentar um resultado neutro. Eu não era nem do lado dele, nem do lado dela, eu não conhecia nenhum dos dois. E aí o meu trabalho fui contratada só para cuidar do financeiro e entregar esse resultado sem nenhuma interferência. Com isenção reconhecida, né? Isenção de qualquer coisa. Isenção reconhecida e validada pelos dois. E aí, quando eu entrei lá, óbvio que tinha muita coisa para arrumar na empresa, que a pessoa que é técnica, que é especialista em algo, dificilmente ela vai saber fazer o financeiro ou gostar. E aí, quando a gente arrumou tudo, ficou redondinho, aí ficou tranquilo, só levar. Mas até organizar tudo foi um trabalhinho grande aí. Mas a minha entrada lá não era nem para organizar, era para só deixar isento. Mas foi muito bom. Eu entendo. Mas aí eu queria saber, eu vou cortar o vídeo para não ficar tão longo, só depois que eu tenho que subir, isso aí não sobe nunca. Aí eu vou perguntar depois cases de sucesso e insucesso também, porque é legal aprender com os erros, né? Sim. Eu não repetir, mas deixa eu tirar ali que deve estar aqui no celular. Agora nós vamos ter que coisar os buracos, então às vezes vamos chacoalhar um pouco aí. Vamos continuar o podcast enquanto tem bateria, porque o celular tá acabando a bateria também. E aí o que faltava eu falar? Vocês falarem um super case de sucesso, assim, que vocês dizem, nossa, esse aqui é um case legal pra falar. A gente tem milhões de coisas pra falar, mas não tem bateria pra gravar tudo. Então me fala, Selma, primeiro, um super case de sucesso aí que tu... Bom, a gente, depois da pandemia, né, a gente recebeu muitos alunos em estado de depressão, tristeza, angústia, né, pelo que viveu, né, pelo que viveu nesse período. E a gente teve resultados excelentes. Teve um caso de uma mãe que o filho levou, porque ela estava altamente depressiva, não conseguia ficar na sala de aula com outras pessoas sem que a porta não tivesse aberta. Ela precisava ver a filha dela do outro lado. Pânico. Pânico completo. E a gente conseguiu, sim, e ela foi indicada por um médico, né? Então a gente conseguiu trabalhar com ela, conseguiu fechar a porta, conseguiu desenvolver a atividade. E foi muito legal, é um case mesmo de sucesso, porque a gente viu acontecendo a transformação dela. Mas ela fazia aula em grupo também? Ela fazia aula em grupo, ninguém no Supera faz aula individual, todo mundo trabalha em grupo, né? O que é muito bom, porque isso reforça
o relacionamento, a pessoa começa a ter incentivo que não é só do professor, entendeu? É a turma toda amparando a pessoa. Ah, que legal. Principalmente os idosos, né? Exato. Que nessa época eles ficam mais solitários. Exato. Que legal. E tu, com piscinas que a pessoa tá nadando nos cloriformes? Olha, já tive alguns cases, né? E em áreas diferentes também, na realidade. Mas eu vou contar uma que eu tava contando nos bastidores, que eu acho legal. Teve uma vez que uma arquiteta, ela chegou até mim, né? Junto com a cliente dela, querendo uma cascata de 8 metros lineares. 8 metros. Explica o que é 8 metros linear, porque eu achei que era pra cima. Não, 8 metros assim, linear, na horizontal, não na vertical, tá? Na vertical, a altura da cascata da piscina era mais ou menos 1,20 m, mais ou menos. Mas ela tinha 8 metros lineares e ela queria que fizesse um véu de noiva. O que é o véu de noiva? É aquela lâmina d'água que fica parecendo um vidro. Ah, isso deve ser bonito. E aí eu falei assim, tá, legal. É um projeto muito bonito, mas você tem já a vazão da bomba que vai precisar, você já tem o diâmetro da tubulação, você já tem o nicho correto, né, dimensionado para essa cascata fazer esse véu e tudo mais. Ela, não. Por isso que eu vim aqui. Eu falei, tá, deixa eu estudar então, porque a cascata maior que eu fiz até hoje foi de 3 metros, né, 3 metros lineares. E aí eu fui fazer todo um estudo, fui conversar com fornecedores e tudo mais. E conversei com um fornecedor, ele não tinha feito ainda. Conversei com outro, ele falou, eu fiz de 5 metros. Falei, opa, você está mais próximo do que realmente a cliente quer. Tu juntou o teu 3 com o 5 dele? Falei, pronto, vai dar certo esse negócio. E aí ele falou assim, Elias, vamos fazer o seguinte, se a tua cliente topar, eu monto aqui a cascata para ela de 8 metros e eu faço o teste antes de mandar, né? Porque foi fabricado lá em São Paulo. Eu falei, cara, eu gostei, né? Se ela topar, beleza. E aí ela também sabia do risco, né? Porque é uma coisa que ninguém tinha feito ainda, então é quase exclusivo no Brasil uma cascata desse tamanho, desse jeito. Então fizemos da forma que ele sugeriu, ela topou a ideia, ele fez o teste lá antes de mandar, funcionou. Chegou aqui, eu falei pro pedreiro, ó, você tem que chumbar essa cascata aqui exatamente desse jeito aqui, não pode ter 1 milímetro a mais de nível, a tubulação tem que entrar dividida certinho aqui, do jeito que eu vou fazer o desenho técnico para você, não pode mudar nada, ele pode deixar comigo que vai sair desse jeito aí. E aí ele fez exatamente como foi feito, né? Aí dimensionamos a bomba, coloquei lá 2 bombas de alta vazão, né? Também tivemos a preocupação de colocar um ralo de proteção, né? Porque como era uma bomba de praticamente 9 cavalos, né? Era uma bomba muito forte, tinha que ter um ralo que protegesse as pessoas. Então você quer ter uma estética legal, mas ela tem que ser uma estética com segurança, né? E aí eu dimensionei tudo isso para cliente, né? Fizemos a instalação no dia que foi testar, cara, que massa. Na hora que eu liguei assim, né? Aquele frio na barriga, aquela borboleta no estômago, daqui a pouco a água saiu perfeitinha, aquela lâmina perfeita. Aí eu já me joguei dentro da piscina, pulei de alegria lá, porque realmente era algo que, tipo assim, nem eu tinha certeza se eu ia conseguir entregar, né? Mas eu fiquei muito feliz porque com a expertise que a gente tem, a gente conseguiu entregar esse produto pro cliente, né? Essa experiência que ele tanto vivenciou, porque era a casa dos sonhos dele, né? A casa da vida dele. Investimento alto, né? Um investimento altíssimo, casa de mais de 1 milhão de... Muito mais de 1 milhão. 1 milhão hoje... Não, foi só a tua parte. 1 milhão só foi a cascata. Mas assim, era a casa do sonho da cliente, sabe? Então eu fiquei muito feliz porque a gente conseguiu. E até hoje, isso já faz uns 5 anos. Uns 6 anos na realidade. E a cliente, ela é minha cliente até hoje. De vez em quando ela me liga, Elias, eu quero que você venha aqui trocar uma areia, eu quero que você venha aqui dar uma manutenção na piscina. Ela sempre me chama, sabe? Então isso eu acho algo bem bacana. Legal. E aí, aproveitar já uma pergunta que eu sempre pergunto também, quem é o teu cliente ideal? Quem é o teu parceiro ideal? Porque às vezes o parceiro ideal traz mais cliente do que tu pedir o cliente final, né? Quem é a pessoa assim que te traz negócios, que é bom pra ti, pros teus contatos? Bom, no caso do Supera, para mim o meu cliente ideal, né, ou aquela pessoa que me referencia, né, de uma forma muito qualificada, é um médico. Um gerontologista, uma pessoal que trabalha com idosos, né? Ou então o psicopedagogo da escola,
Da escola? Tá, pra criança. Para criança, né? Para criança. Então, essas são as pessoas que, quando eles recomendam, o aluno vem direto. Muitas das vezes não querem nem querem que a gente faça qualquer tipo de apresentação. É tipo assim, o doutor mandou, eu vou fazer. Legal. Então, esse é o nosso parceiro ideal. Legal. E tu? Olha, de parceiro ideal, assim, eu tenho vários também, né, na realidade, né? Vai depender de qual âmbito que a gente vai tratar. Se for no tratamento de piscina, por exemplo, eu tenho um síndico que ele tinha realmente um verdadeiro desafio, que também foi um case, que a piscina lá era uma piscina relativamente pequena para o tamanho do condomínio, e todas as vezes eles tinham que decantar essa piscina 2 vezes. O que é decantar? Só para você entender, tá? A água tá turva, eu preciso deixar ela cristalina, eu jogo um produto na água, e aí aquele produto se sedimenta pro fundo e eu tenho que aspirar jogando fora essa água, tá? E isso acontecia 2 vezes nesse condomínio. E a água ela ficava verde musgo, pra você ter noção. E aí quando ele ficou, né, ele já tava com dor de cabeça já com essa piscina por conta disso, ele chamou a minha empresa. Eu falei assim, cara, aí só vai funcionar se tiver um sistema de automação, né, se realmente for acompanhado por um responsável técnico, porque realmente é um desafio a sua piscina. Porque a construtora fez uma piscina relativamente pequena pro tamanho da quantidade de moradores que tem. Então isso atrapalha muito porque é muita carga orgânica que é depositado dentro da piscina. Mas era uma piscina para quantas pessoas e tinha quantas a mais? Tem... Ó, pra você ter noção, o apartamento lá, ele tem em torno de uns 3 mil moradores. 720 apartamentos... Não, 3 mil moradores não, desculpa. 720 multiplicado por uns 1.500 moradores. Eu tô colocando uma média de 2, tá? Então 1.500 moradores. Só que a piscina é uma piscina de... Ela tem 15 por 10, 150 metros quadrados, certo? E a norma fala que a cada 2 metros quadrados, uma pessoa. Ou seja, no máximo 75 pessoas usando ao mesmo tempo. E não era, uma piscinão de ramos. Entendeu? Então o que acontece? Era muita carga orgânica, então o filtro não tinha capacidade de segurar por conta disso. E o tratamento acabava sendo ineficiente porque era manual. E aí quando a gente fez o sistema de automação, e a gente já tá lá há 3 anos, né? A piscina, assim, é todo o tempo 24 horas cristalina, né? Todo o tempo 24 horas cristalina. Os 2 dias de interdição que tinha ficou só 1, porque um dia o síndico preferiu deixar interditada mesmo com a piscina cristalina, realmente porque ele queria deixar a água descansando, né? E outro dia de interdição ficou livre para os moradores usar, ou seja, deu mais tempo para o pessoal poder usar a piscina. E a partir daí, a partir desse contrato, eu peguei mais 4 contratos dele. Porque ele falou assim, cara, tu fez eu dormir à noite. Né? Tu me trouxe paz. Era síndico profissional, então? Síndico profissional. Tá. Ele tem outros condomínios, né? E aí ele foi e me colocou em todos os outros condomínios que eram do mesmo porte. Né? Então a gente realmente conseguiu entregar para o cliente essa solução e através disso, né, ele foi me colocando nos outros contratos dele. Então síndico para ti é excelente. Síndico é excelente. Arquiteto também? Não. Arquiteto, construtor, é um perfil de contato que muito me interessa e me dá retorno porque eles são poderes decisivos, né? Gerente de hotéis também, academias. Academia tudo que envolve piscina, né? E aí pra tua outra atividade de ajudar na... Como é que é? Na consultoria? Consultoria. Aí na parte de consultoria aí a gente entra vamos dizer assim, em parceria com arquitetos, construtores, engenheiros, né? Porque a gente revisa projetos para ver se está dentro da norma ou não, revisa para ver se o filtro foi dimensionado correto ou não. Engraçado que assim, muitas vezes eu pego muito problema de piscina, né? Que a pessoa tá, Elias, ó, tô tendo dor de cabeça que eu não tô conseguindo resolver. E quando eu vou ver a causa, e às vezes eles culpam até o piscineiro que tá lá trabalhando. E quando eu vou ver a causa, não é nem o piscineiro culpado. O problema todo iniciou lá no projeto. Ou seja, aquele que estudou lá 5 anos na faculdade, que não acompanhou a execução da casa de máquina, por exemplo, e foi feito mal dimensionado, e isso vai refletir a vida inteira. Aquela pessoa vai sofrer a vida inteira porque não tá bem dimensionado. Então eu entro com essa consultoria para evitar esse tipo de problema, sabe? Entendi. E aí, eu vou falar... tá. Quer dizer, por que esse carro tá indo pro lugar errado? Tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo? Que eu ia te falar sabe como é que o teu
Teu nome tá gravado no meu celular. Eu fiquei curioso. Me diga aí como é Juliana Constâncio, que o meu nome está gravado no seu celular. Elias Aquaman. Aí às vezes eu tenho uma memória, né, que eu com certeza preciso superar. Porque eu gravo... Eu vou gerar uma referência pra ti. Pois é. Eu gravo, às vezes, eu gravo a cadeira da pessoa e às vezes eu não gravo o nome dela. Então, às vezes eu esqueço que tu é o Elias, mas se eu procurar por Aquaman, eu acho rapidinho. Então ficou Elias Aquaman, Senhor das Águas. Não, eu duro que tem uma síndica que me apelidou de Príncipe das Águas. Aí ela me chama, oi, Príncipe das Águas. Eu falei, oh, meu Deus, pronto, pegou. Boa. E aí, né, ainda temos um pouquinho de bateria, tá vermelho. Eu quero saber de vocês, o que ninguém sabe sobre vocês? Eu já contei algumas coisas aqui, que meu primeiro emprego foi em padaria, eu trabalhava de atendente de padaria, brigava um monte com os clientes, porque eles brigavam comigo porque o pão aumentava, e na época o pão era 5 centavos, gente, 5 centavos. E aí o já pão, dava essa briga toda, né? Tipo, o pão aumentou de 5 para 7. Aí brigava comigo, daí eu metia a boca nos clientes e dizia, meu senhor, não sou eu que planto trigo. Eu tô aqui só vendendo. Até o pessoal aprender a parar de brigar comigo. Já fiz uma tatuagem. Mas você vendia cacetinho? Não, lá não é, lá é pão Porque francês. você vai falar, já que você tava falando assim com o cliente, era um cacetinho, né? Lá é pão francês e pão d'água. Eu já fiz uma tatuagem errada. Essa da tatuagem eu já ouvi. Mas tu nunca viu a foto, né? Não. Eu era um avatar do capeta que eles tatuaram de verdade. Era pra ser um leão, virou um avatar do capeta. Tu já viu, né, Selma? Não, ainda não vi. Nossa, vocês não viram? Ainda não vi. Vou mostrar pra vocês depois. Aí eu quero saber o que ninguém sabe sobre vocês. Vixe, tem tanto mistério sobre mim. Ó, eu toco violino. Caralho! Não sei se pode falar isso. Vai ter que dar um pi. Eu toco violino, né? Mas faz muito tempo que eu não pego nenhum. Mas eu tocava violino, né? Eu também fui pastor. Meu Deus do céu. Pastoreei durante um período aí, né? Pastor Elias. O nome é de pastor, Tem tudo a ver. O nome é de pastor, Pastor Elias. O pastor, eu conheci um pastor Elias. Foi? Foi. Pastor Elias. O nome porque é nome de profeta, né? Exatamente. Aí trabalha com água, podia ser Moisés, né? Fazendo abrir o mar. Ou andar sobre as águas, né? Mas aí é Jesus, Pedro tentou. Então eu fui pastor também, né? Eu cantava na igreja, né? Então, assim, eu fiz artes cênicas também, olha só. Né? Então tem algumas coisas, assim, bem, assim, diferentes, né? Diferentonas de mim, assim, que muitas pessoas não sabem, né? Porque quem olha com essa carinha linda aqui, ó, cara bonita aqui, esse cara... Ai, Selma, diga aí. Ninguém sabe sobre você. Ai, rapaz, eu vinha pensando, né, sobre essa pergunta. E a única coisa que me ocorre agora, que é diferente, né, é que pouquíssimas pessoas sabem que eu não tenho digital. Eu tive uma primeira infância bem conturbada. Mas como é que tu tem carteira de certeza, aquela RH? Porque foi RG, porque foi um sacrifício fazer com que a digital aparecesse ali e várias tentativas, então não foi uma coisa normal como é com a maioria das pessoas, né? E aí depois eu fiquei sabendo que isso tem relação com a minha primeira infância, porque como eu sou asmática, né? E na minha época, aos 7 anos de idade, o medicamento usado para tratamento de asma era corticoide. Eu tive uma mega exposição a corticoide. E essa é uma das características de pessoas que tiveram uma situação parecida com essa, né? Então, a gente perde a digital, né? E eu acho que essa é a coisa mais curiosa que tem sobre mim. Tem outros superpoderes que eu tenho, mas o pesal não precisa saber a respeito disso. Ai, Selma! Não, Vamos desligar pra Selma contar pra nós. Aí, pessoal, né? Volta já. Ou conta, ou tu vai ficar aqui, ó, no meio do nada. Nós estamos no meio do nada, não tem nem sinal de internet. Ou tu conta, ou tu conta. Oh, Deus do céu. Eu já confessei isso pra algumas pessoas, né? Cara, eu tenho faro de cachorro. Eu não sei se eu já tinha falado isso pra ti. Eu também tenho. Faro de cachorro. Eu sinto os cheiros que outras pessoas não sentem. Eu também tenho. Eu não sei se a Juliana tem isso, mas, por exemplo, eu consigo saber o que a pessoa comeu, o que ela bebeu. Sério? Sério. Se for bebida forte, se for uma cerveja, se for alguma coisa assim, eu identifico.
né? Então, antigamente, alguns parceiros de trabalho chegavam assim, né? E diziam assim, me desculpa, atraso e tal, não sei o que. Eu disse, eita, tu bebeu cerveja ontem, né? Por isso que tu chegou atrasado. Aí o pessoal arregalava o olho assim, e dizia assim, como é que tu sabe? Você me viu? Eu digo, não, filho, tô sentindo o cheiro. Não, assim... Tô sentindo o cheiro. Então, eu tenho essa situação. Não é assim tanto, mas eu tenho de sentir o cheiro, de saber o que são as coisas, chegar num lugar e sentir um cheiro que ninguém sente. Uma vez eu tava no escritório que eu trabalhava, eu entrei na sala de cheiro de podre. Tem um bicho podre aqui dentro. Reviramos o escritório inteiro e era na rua, fora do escritório, assim, né? Na soleira, assim, que dava pra janela. E ninguém sentia cheiro nenhum e eu sentia o cheiro de podre. Pois é, eu não comento muito sobre isso porque eu já percebi que algumas pessoas ficam meio inseguras quando eu tô do lado. Entendeu? Eu sinto. Aí as pessoas ficam assim. Tem que usar uma máscara quando vai falar. Agora você me preocupou. Toda terça-feira eu sou do seu lado. Putz! E eu tenho que ficar. Agora eu vou ficar na minha cabeça. Chega aí, que ela tá cheirando. Chega e diz assim, ai, bebi um uísque ontem. Aí ela vai dizer, mentira. Mentira, você não bebeu, não. Foi vodka. Ela vai fazer, isso aí não era da safra. Não era original. Tipo isso. Então, eu acho que é isso. Tem alguma coisa que vocês querem falar antes de acabar a bateria? Vamos aproveitar. Bom. Falar que a viagem foi super legal. Foi ótimo. Foi super legal, foi super bom a gente poder conversar, parar um momento e conversar, né? Porque a gente conversa sobre toda coisa e não conversa, né? Não conversa. Não conhece o outro, Exatamente. E eu achei super legal essa oportunidade de conhecer o Elias um pouco mais de perto, saber desses segredos maravilhosos que a gente tá falando aqui entre nós três e ninguém mais vai saber. E se vocês acham que a gente riu no vídeo que não viram por trás, tô aqui, isso aqui tá doendo já, de tanto que eu ri hoje. Não, eu achei muito massa, né? Acho bem legal aí essa dinâmica do podcast, né? E, cara, assim, realmente, né? Tem detalhes que a gente conversou aqui que realmente no dia a dia a gente acaba não percebendo, não prestando atenção, né? Dentro do que a gente conversou aqui, apareceu insights, que eu já tô com um monte de projeto na minha cabeça aqui, né? Já coloquei aqui no WhatsApp umas anotações e depois já coloquei no chat GPT aqui para ele já começar a me ajudar. Então, assim, eu gostei demais, né? Parabenizo aí, Ju, por essa iniciativa, né? E é isso. Então tá bom, pessoal, obrigada. Vocês colaboraram muito com a minha viagem, porque é muito ruim ir e voltar sozinha. Vocês viram o tamanho do trânsito que é, o caminho que é, às vezes é chato. E aí sozinha isso fica maçante, se multiplica. E aí quando eu tô com alguém aqui dentro, e ainda quando é alguém legal, todos foram legais, né? Antes que alguém ache que veio eu trouxe alguém chato. Quando eu tô com gente aqui dentro, a viagem passa muito rápido mesmo. É muito diferente viajar com pessoas boas e viajar sozinho. Obrigada! Muito obrigada. E eu vou ter que fazer mais esse caminho, então, né, fica aberta aí. Só que daí das próximas vezes eu vou ter que vir num dia e voltar no outro. Então vocês vão ter que ter disponibilidade pra dormir em Sobral. Que não é difícil, que é bem legal lá. Exatamente. Já tenho até compromisso marcado. É verdade, né? Com a moça lá. Então, muito obrigada. E agora nós vamos fofocar e continuar a nossa conversa só nós.